Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E o que será que acontecerá com o nosso país de hoje até 2022? Será que há motivos para a gente ter uma preocupação absoluta com uma quebra institucional? Será que no plano econômico nós teremos grandes alterações? Quais serão as opções para 2022? Será que nós vamos ter grandes turbulências daqui até lá? Gente, fazer previsões políticas não é uma atividade muito fácil. Mas quando você tem uma série de fatores, uma série de elementos, uma série de circunstâncias, é possível você apontar cenários para o futuro. Os grandes grupos empresariais internacionais, os grandes conglomerados, se utilizam de previsões políticas, analisando exatamente situações concretas. Aí não tem nenhuma cartomância, adivinhação, reza, não. Esse pessoal age com pragmatismo absoluto. Nós vamos tentar aqui desvendar algumas dessas linhas, alguns desses caminhos. Vamos tentar compreender melhor alguns cenários para a gente poder também concluir se essa gente que está fazendo previsão em relação ao Brasil, se eles estão próximos da realidade ou não. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você a se inscrever aqui no nosso espaço, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, dar o seu joinha, porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, e a mandar os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, uma consultoria considerada a mais importante do mundo em avaliação político-econômica no planeta, chamada Eurásia, avalia que Bolsonaro perdeu o favoritismo em 2022. Isso aqui está nos principais veículos de análise econômica, né? Eles, inclusive, fazem aqui uma avaliação que, embora o Bolsonaro esteja se desgastando de uma forma muito contundente, isso não significa que o Brasil passará por grandes turbulências, porque, segundo eles, relatório publicado ontem, Lula não é radical e o PT provavelmente comunicará durante a campanha que eles representam uma opção moderada contra um presidente divisionista, diz Eurásia em relatório divulgado ontem. Então, são algumas percepções e alguns dados que eles estão levando em consideração. Mas será que os grupos econômicos, hoje, eles estão perdendo alguma coisa? Eles estão deixando de investir no Brasil? Não, pelo contrário. Agora eles percebem que o Brasil não tem governante. Nós temos uma pessoa que parece ser um presidente da República, mas nós vamos ver que ele parece muito mais com um personagem que o Brasil já teve, chamado Dona Maria a Louca, que foi a rainha, mãe de Dom João VI, que morreu aqui no Brasil, enfim, e que tinha graves problemas mentais, como toda a história relata para a gente. Há, inclusive, apontamentos que sugeririam para ela que ela fosse tratada à base de camisa de força. Quando eu falo isso, certamente você deve imaginar algum governante brasileiro utilizando esse equipamento, né, de proteção a ela própria e a terceiros também. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai ver que o nosso presidente atual, ele tem muitas características de Dona Maria a Louca. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil? Dá para a gente ter alguns temores? Eu tenho falado para vocês, talvez aqui o nosso espaço seja um dos poucos aqui na internet, de uma maneira geral, entre os colunistas, que faz o tempo todo afirmações no sentido de que não há condições objetivas para haver uma ruptura institucional, um golpe aqui no nosso país. Por todos os elementos, todos os atores, todos os personagens ativos da política econômica, do setor político, profissional, o Congresso, a Câmara Federal, o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal, enfim, nenhuma dessas instituições, nenhum dos grandes conglomerados econômicos estão querendo uma ruptura institucional para colocar o poder político e econômico do nosso país sob a direção ditatorial de uma figura como Bolsonaro. Gente, eu já comentei com vocês, vocês acham que esses grupos transnacionais, os grupos empresariais brasileiros, os grandes bilionários que construíram fortuna ao longo da história das famílias, das vidas, dos seus negócios, que nunca contratariam o presidente brasileiro para ser nem porteiro de uma microempresa deles, que eles vão colocar todo o destino do nosso país, a inserção do Brasil no planeta, nas mãos de uma figura como Bolsonaro, que poderia ser considerado Dona Maria a Louca? Obviamente você já sabe a resposta. E a possibilidade, portanto, da gente ter uma quebra institucional aqui no nosso país? Bem, o Bolsonaro ele tem alimentado esse tipo de
de situação para cima e para baixo, e só quem está se dando mal são as pessoas que estão acreditando no Bolsonaro. Ele está funcionando como um grande estelionatário político. Talvez ele esteja ali como unha e carne com Paulo Guedes, porque Paulo Guedes faz as mesmas coisas no plano econômico, ludibriando, levando muitas pessoas a engano, a erro, e sobretudo uma parcela da sociedade que acha que ele é um gênio. O Bolsonaro, ele criou, para as pessoas que não têm uma leitura muito correta da realidade, que o Brasil está vivendo um grande problema, e esse problema está encalacrado no Supremo Tribunal Federal, que para ele é um espaço cavernoso, repleto de cúmplices de terroristas, de traficantes, de pedófilos, de pessoas imorais, de ateus e comunistas. Então, essa instituição precisa ali receber alguém ungido pelo Senhor. Por isso que ele diz lá que tem que colocar ali um ministro terrivelmente evangélico. Mas o que ele tem feito, e com algum sucesso, para distrair a sociedade? E por isso que a gente tem que entender isso para afastar esses temores de maluquice para cima e para baixo. Ele mostra para as pessoas que o Brasil poderia estar muito melhor, que poderia estar sendo muito mais bem governado se não tivesse esse antro que é o Supremo Tribunal Federal, que está criando problemas em relação a ele. Ele passa aqui a ideia como se tivéssemos diante de um grande povo esfomeado, um povo precisando de recursos para trabalhar, para comprar, para sobreviver, e ele dissesse para as pessoas: olha, existe um dinheiro e esse dinheiro está dentro daquele grande banco. Só que aquele grande banco, ele tem portas giratórias e tem segurança. Se a gente tirar essas portas giratórias e o segurança, a gente pega o dinheiro. E aí as pessoas, acreditando que essa é uma solução viável e mágica, ficam pensando exatamente isso, em tirarem a porta giratória e os seguranças e, por fim, se apoderarem do dinheiro. Só tem um detalhe: não tem dinheiro nenhum. Se essas pessoas fizerem isso, elas vão chegar à conclusão que não vão conseguir modificar absolutamente nada, que isso é uma mentira. É essa a ideia que Bolsonaro tenta passar. Se você tirar ministros do Supremo Tribunal Federal, se você neutralizar a corte, você consegue fazer com que o nosso país ande para frente. Eu pergunto para vocês acham que se tirar o Supremo Tribunal Federal ou matar ministros, tem gente que pensa isso, né? Em espancar ministros, exilar ministros, se fechar o Congresso Nacional, vocês acham que a economia do Brasil vai para frente nas mãos do Bolsonaro? Que a gente vai ter investimentos aqui no nosso país? Nós vamos ter programas de governo, programas de investimento, obras públicas, uma reforma absoluta na educação, na saúde. Vamos ter uma nação próspera, uma nação boa para todos nós? Se você acredita nisso, de fato, você está sendo engabelado por muitas pessoas. Infelizmente, algumas criaturas estão ganhando muito dinheiro com esse estelionato. As pessoas estão fazendo propaganda o tempo todo que, se você quebrar a porta giratória e você neutralizar os guardas, que o Brasil virará uma grande Shangri-La, uma terra prometida. Algumas dessas figuras não têm mais idade para ficar acreditando nisso, né? Quando eu tiver essa figura aqui como o Sérgio Reis, gente do céu, Sérgio Reis, que figura patética se transformou esse cantor, né? Ele diz o seguinte, que como povo, eu acho que tinha que ter um impeachment. Ele diz na matéria aqui: não tenho medo de ser preso, não sou frouxo. Ele diz que não é frouxo nem mulher e, portanto, tem medo de ser preso. Então, olha, eu acho razoável o senhor já pensar no assunto seriamente, que o senhor pode parar lá junto com o outro que também acreditava que era possível romper as instituições, quebrar a porta giratória, prender todo mundo, que é o Roberto Jefferson. Quem sabe o senhor não faz ali com ele uma bela dupla caipira, ou como eu já brinquei no nosso papo anterior, em papos anteriores, é uma dupla de talibãs caipiras. Essa gente fundamentalista, que tem uma visão errada do processo e quer destituir personagem. E o presidente da República, hoje ele vai fazer a sua live logo mais. Aliás, vou fazer um pequeno parênteses. Hoje eu estarei no programa A Indignada no YouTube, às 8 horas da noite, ao vivo, e mais tarde, às 21h45, eu estarei com a Kia Santarém no Critica Brasil, ao vivo ali, dá pra gente interagir, dá para vocês mandarem perguntas, enfim. Feito esses parênteses, vamos voltar aqui. Então, o Bolsonaro, nessa mentira que está falando, porque ele prometeu que ia entrar com um pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal até ontem, quarta-feira. Ele fez isso? Não.
Qual a possibilidade de hoje, na sua live, ele dizer que vai fazer isso? Ele publicou o Twitter, né? Todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional a qual não provocamos ou desejamos. E ele vai vindo. De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do STF, extrapolam com atos os limites constitucionais. Bom, então ele quer ingressar lá com pedido de impeachment, ou pelo menos ele anunciou. Eu acho pouco provável que ele faça isso. Uma pessoa que mente com informações que seriam do Tribunal de Contas da União, ele não tem o menor cuidado. Pessoas próximas dele, ou ele mesmo, falsifica informações, vem a público e mente para o Brasil, uma pessoa dessa vai ter receio de ficar mentindo, dizendo que vai entrar com pedido de impeachment e depois não entrar, não vir a entrar? Pois bem, por que eu acho que ele não vai entrar? Porque seria uma situação absolutamente ridícula e patética, exceto para alimentar a ilusão dessas pessoas que querem quebrar a porta giratória e prender os seguranças desse grande banco que não tem dinheiro. Bom, ele precisaria que, segundo a lei que cuida de crimes de responsabilidade, segundo o artigo 39 da Lei 1079, que os ministros do Supremo Tribunal, para que em tese sofresse impeachment, tivessem cometido uma dessas situações elencadas aqui do inciso 1 até o inciso 5. Alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto proferido em sessão do tribunal. Eles alteraram o voto? Não. Então não tem condição. 2. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito da causa. Tem algum juiz suspeito que julgou alguma coisa? Também não. 3. Exercer atividade político-partidária. Tem algum ministro exercendo atividade político-partidária? Também não. 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Tem algum ministro que deixou de fazer alguma coisa que tinha que ser feito? Também não vai conseguir provar. E proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Isso são questões absolutamente subjetivas. Gente, o que eu quero dizer com isso? Que é muito difícil, eu diria até impossível, que alguém se preste, alguém que tem um nome a zelar, a assinar uma petição solicitando o impeachment de ministros do Supremo sem nenhum fundamento jurídico, sem nenhum fundamento legal. Se o advogado-geral da União for utilizado para isso, nós estaremos de mais um crime de improbidade do Bolsonaro com a cumplicidade do advogado-geral da União, porque ele sabe que não há elementos para tomar esse tipo de iniciativa. Mas o Bolsonaro, pessoalmente, ele pode fazer isso. Se ele quiser, ele, sem nenhuma instituição, provocar o impeachment, ele pode tentar fazer isso. Só que ele vai ser mais desmoralizado, exceto para o seu grupelho de insanos que o segue para cima e para baixo. Ele está sendo aconselhado a mostrar, a entender que ele vai se desgastar mais ainda com essa história, que isso não vai passar, o Rodrigo Pacheco se pegar vai mandar arquivar, não há fundamento, o processo é muito longo, enfim. É provável, portanto, que ele minta mais uma vez, ou tenha mentido mais uma vez, dizendo que vai entrar com pedido de impeachment e o impeachment não seja implementado de forma alguma, exceto se ele tiver muita gente lacaia e despreparada disposta a assinar esse tipo de situação. O Bolsonaro está se reduzindo hoje a uma Maria Louca que tem apenas em segmentos de pastores evangélicos, de alguns pastores, de algumas agremiações, uma base de apoio político. Então o Bolsonaro hoje só fala para o público do bispo Valdemiro Santiago, o público do Malafaia, o público do R.R. Soares e o público do Edir Macedo. São as grandes quatro agremiações onde o Bolsonaro circula. E aí ele finge que lê a Bíblia, ele decora alguns versículos com uma dificuldade muito grande, repete sempre as mesmas coisas, que esse é um governo que acredita em Deus. Pronto, ele acredita em Deus, mas não administra para os homens, né? Ele mata os homens, ele ajuda a disseminar a doença entre os homens. Então, esse é o cara que faz discurso para essas pessoas, enfim, que pelas suas conexões estão nessas agremiações. Mas qual é a possibilidade, então, da gente ter uma ruptura aqui no nosso país? Zero! A gente vai ter muita balbúrdia, muita gente acreditando em Dona Maria a Louca, muita gente será presa, muita gente vai ser abandonada por Dona Maria a Louca, que não vai dar
as caras quando essa gente estiver penando, como está agora o Roberto Jefferson, os blogueiros que entraram pelo cano, os que estão com tornozeleira, o Daniel Silveira, e essa gente remanescente que continua nas redes fazendo firula, a gente vê que a maior parte está fora do Brasil, que eles continuam a insuflar a loucura, contando repetidas vezes que o banco precisa ter a sua porta giratória e os seguranças neutralizados para que eles alcancem potes de dinheiro que não existem. Então, gente, nós vamos continuar daqui até 2022 só administrando a Dona Rainha a Louca, Dona Maria a Louca, e os seus discípulos que querem quebrar as instituições para algo absolutamente inútil. A ignorância realmente é um combustível muito interessante, muito poderoso que a nossa Dona Maria, a Louca de hoje, tem utilizado. Haja camisa de forças, né, gente? Haja carceragem para receber mais duplas caipiras talibãs. Eu fico por aqui, um grande abraço, a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, gente.